Olá, irmãos. Vamos fazer uma meditação na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 14 a 24, que vai falar da conversão de um homem chamado Simão. Ele foi convertido pela pregação de Filipe, que era um diácono. E este Simão, ouvindo a pregação de Filipe, presenciando os sinais que Filipe fazia lá em Samaria, este Simão, que era um mágico, né, que vivia acharcando as pessoas, tomando dinheiro das pessoas com as suas mágicas, com seus enganos, ele, vendo ali, ouvindo a pregação de Filipe, ele aceitou Jesus Cristo e foi batizado, né? Foi batizado e parece que ele se converteu, parece que houve uma conversão, né? Mas, na verdade, essa empolgação desse homem chamado Simão, né? Na Bíblia nós temos vários personagens com esse Simão, tá? Mas esse Simão é o que vivia em Samaria, que era um mágico e que vivia sendo exaltado pelo povo pelos milagres, pelas mágicas, pelos enganos que ele fazia, e isto lhe trouxe um certo nome. Mas ele, vendo ali a pregação de Filipe, ele se converteu, entre aspas, né? Se converteu, foi batizado. Mas veja só o que é uma pessoa que faz uma profissão de fé, né? Aceita Jesus Cristo ali por uma empolgação, mas não há um verdadeiro arrependimento, né? Então, essa profissão de fé por empolgação, ela torna-se inválida, porque a fé em Jesus Cristo requer um profundo arrependimento, né? Ou seja, mesmo que isso seja num processo que a pessoa vai se transformando a cada dia até chegar mesmo naquele ponto ideal do crente genuíno, né? Mas, muitas vezes, uma profissão de fé, a pessoa aceita Jesus Cristo por uma empolgação ou por um momento de fraqueza que está passando, e ali aceita, às vezes é até batizado, mas depois volta atrás, né? Só quem conhece a fé é Deus. Nós, como seres humanos, não podemos ver a fé da pessoa, né? A nossa missão é falar de Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa diz que crê, nós batizamos, e ali então a igreja faz a parte. E muitas vezes aquela pessoa não teve um verdadeiro arrependimento. Então vamos fazer uma leitura bíblica que fala exatamente esse acontecimento, e também acontece também nos nossos dias. Está no livro de Atos, capítulo 8, versículo de 14 a 24, que diz assim: ouvindo os apóstolos que ensinavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então veja só, este Simão, o mágico, ele foi até batizado. Foi batizado, mas não foi uma confissão de fé, uma profissão de fé seguida do arrependimento. Ele foi batizado, mas ele não recebeu o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo aquele que crê. Crê verdadeiramente, não crê da boca para fora, né? Então, a pessoa que diz que crê, eu aceito, da boca para fora, mas não se converteu genuinamente, não recebeu o Espírito Santo. Então, veja só,
Voltando à leitura, versículo 16: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome de Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e receberam eles o Espírito Santo. Por certo, ali, os apóstolos Pedro e João deve ter reunido essa pessoa, fez uma oração ali, em nome de Jesus Cristo, e as pessoas ali que haviam sido batizadas realmente se converteram por causa da oração que Pedro e João fizeram, e ali então, ali eles foram tocados pela graça de Deus e receberam o Espírito Santo, ou seja, foram convertidos, né? Convertido pela graça de Deus. Então, versículo 18: vendo, porém, Simão, então, esse Simão é aquele que havia sido batizado por Filipe, mas foi um batismo assim que não houve uma conversão dele. Ele apenas pediu para ser batizado, talvez com fins ali de continuar os seus atos de magia, para tentar continuar enganando os crentes, né? Mas crente não se engana, né? Jesus Cristo falou que nos últimos dias viriam enganadores travestidos de ovelhas, né? Que, se possível, enganariam até os crentes. Se possível. Eles vão tentar enganar, mas não vão enganar. Então, vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então, ele, vendo ali que as pessoas se convertiam verdadeiramente, né, ou seja, recebiam o Espírito Santo, este Simão tentou comprar os apóstolos, como se esse dom de Deus fosse vendido. O dom da oração, o dom que os irmãos têm para orarem e as pessoas se convertem, as pessoas são curadas no nome de Jesus Cristo, isto é um dom de Deus. E o dom de Deus é de graça, as pessoas recebem, de graça elas recebem e de graça dão. De graça receber e de graça dai. Já disse Jesus Cristo. Então, este Simão queria comprar este dom, né, dos apóstolos. Então, com quem é que ele foi se meter? Logo com Pedro, né? Olha só. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Veja só, se isto é vendido, né? Se o fato de você orar por alguém e a pessoa ser curada, a pessoa se converter, se isto pode ser negociado. Isto é um dom de Deus. Você recebe isso de graça, então não pode ser nem vendido, nem negociado, né? Versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, Simão, que havia sido batizado por Filipe, né, estava ali no meio dos apóstolos, já querendo ter algum benefício, ter algum lucro, né? E ele iria, por certo, continuar ali orando por a pessoa, as pessoas se converteriam e ele talvez iria até cobrar conforme ele fazia com as suas falsas mágicas, né? Versículo 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro não gostou do que ele havia falado, comprar esse dom, né? Comprar, dom não se vende, dom é dado por Deus, né? Versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade
e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pedro viu ali que ele não era uma pessoa convertida. Foi batizado, mas não se converteu, né? Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu. Simão ouviu aquela lição que Pedro tinha dado, né? E aí Simão, então, parece que caiu em si, se arrependeu, né? E fala: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então, veja só, parece que houve ali um momento de arrependimento, porque o que ele tinha falado, né? Então, veja só que foi uma profissão de fé que ele teve ali, né? Ele se falou para Filipe que aceitava o batismo, mas foi uma fé, uma aceitação da boca para fora. Foi até batizado, né? Mas não recebeu o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Então, aquelas artes mágicas que ele fazia antes, né? Que eram bem conhecidas em Samaria, o povo achava que ele tinha poderes divinos. Então, ele queria continuar com esses poderes, né? Filipe pregou o evangelho lá em Samaria e muitas pessoas creram e foram batizadas, realmente. E Simão, vendo aquilo, ficou maravilhado com o que acontecia por intermédio de Filipe. E o próprio Simão, então, foi batizado. Depois, Pedro e João foram lá em Samaria para ver, né, esses novos crentes, né, para orar por esses novos crentes. Então, Pedro, então, faz a oração ali por esses novos crentes e eles receberam o Espírito Santo, porque realmente creram em Jesus Cristo, né? Simão, vendo que pela fé, pela imposição das mãos dos apóstolos, Pedro e João, era dado o Espírito Santo, as pessoas realmente se convertiam. Então, aí Simão ofereceu dinheiro para Pedro e João, tá? Então, ele pediu: dai-me também estes poderes, para que aquele em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Veja só, a pessoa, o verdadeiro crente tem esse poder, porque nós recebemos esse poder, recebemos de graça, né? O próprio Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo diz, no último dia em que ele esteve aqui na terra após a sua ressurreição, em que ele ascendeu aos céus, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que ele diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seremos testemunhas tanto em Jerusalém, em Samaria, conforme aconteceu, em toda a Judéia, até aos confins da terra. Então, nós recebemos esse poder de graça de Deus. De graça recebemos, de graça nós temos que dar. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, continuem orando, continue levando o Evangelho para que todo que nele crê verdadeiramente seja salvo. Em nome de Jesus, amém.